Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre as nossas vidas, meus queridos irmãos, membros da Igreja Presbiteriana Betel. Hoje é o nosso primeiro dia de culto a Deus, somente com a nossa casa. Estejamos atentos àquilo que Deus tem a nos falar através da sua palavra e que Deus abençoe ricamente as nossas vidas, trazendo uma mensagem de paz e consolo para os nossos corações. Vejamos a orientação bíblica que Deus tem para nós nesses dias difíceis. Nós gostaríamos de desenvolver nesse dia o seguinte tema: cultivando a paz em meio às circunstâncias adversas. O texto que temos é de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 16, que diz: Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Também nós encontramos palavras do Senhor Jesus Cristo dizendo em João capítulo 14, versículo 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Bem, meus queridos irmãos, nós temos vivido dias difíceis. Nenhum de nós, por mais experiente que seja, viu algo igual ou parecido, tal como as circunstâncias que estamos enfrentando hoje. Quem poderia imaginar que pudesse haver qualquer decreto para se viver um isolamento social? Até um mês atrás, jamais passava pela nossa cabeça de que os templos das igrejas estariam fechados para não haver possibilidade de cultuar a Deus em um ajuntamento cristão. Quando assistimos os noticiários, nós ficamos pasmados, estarrecidos e até mesmo muitos apavorados com o que está acontecendo no mundo inteiro, em detrimento de um minúsculo vírus invisível que tem afetado milhares de pessoas e ceifado muitas vidas. É alarmante o número de mortos na China e na Itália mais ainda. Infectologistas, especialistas têm dito que se não houver um isolamento social total no Brasil, nossa situação poderá ser pior do que a Itália, e o número de mortos já passa de 5.000 pessoas. Irmãos, a situação é mais séria do que se pode pensar. Não estou dizendo isso para aterrorizar os irmãos, mas para exortá-los e levá-los a encarar com seriedade e responsabilidade as recomendações e ordens que recebemos de nossas autoridades civis e eclesiásticas para vivermos o isolamento social. Diante de todas as circunstâncias que vivemos, é certo que nós nos sentimos com o coração acelerado, temeroso, duvidoso e até mesmo como se a fé tivesse saído de nossa alma. Ainda que a nossa mente afirme a confiança no Senhor e em seu plano eterno, algumas vezes nossas emoções parecem negar essa certeza. O que fazer diante dessa situação catastrófica que nos cerca? O que fazer diante dessas situações em que somos afetados diretamente pelos transtornos causados pelo pecado no mundo? Como devemos nos comportar e como podemos regular nossa vida de modo a sofrer menos possível diante de abalos emocionais profundos? Como devemos, enquanto cristãos, responder a essa crise? A palavra de Deus nos ensina sobre
como lidar com as emoções de modo que tenhamos paz em meio às tempestades da vida. Queridos, Jesus Cristo nos exorta a não ficar apavorados. Nós somos conclamados a crer somente no Deus da paz, que dá continuamente a paz em todas as circunstâncias. Nós somos desafiados a não ficar atemorizados diante do mal que nos sobrevém, confiando naquele que por nós morreu na cruz do Calvário para nos libertar do pecado, que ressuscitou dos mortos e está nos céus preparando um lugar para todo aquele que nele crê. Nós somos ensinados pela palavra a agir com fé, não com medo. O Salmo 112:7 diz que o justo não teme as más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. Devemos, portanto, olhar nos olhos da tempestade e perguntar: Senhor, o que o Senhor está querendo que eu aprenda com isso tudo? Como o Senhor está tentando me transformar? O que do Senhor está sendo revelado? Vejamos, meus irmãos, algumas lições que o texto bíblico tem a nos ensinar. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar aqui sobre o que é a verdadeira paz. O termo hebraico shalom refere-se à ideia de ausência de conflito, podendo também significar bem-estar do indivíduo, bem-estar de grupos, de nações, prosperidade física e material. Já no Novo Testamento, a palavra paz tem seu sentido ampliado para a ideia de satisfação da ira de Deus por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Cristo veio para estabelecer a paz. Essa foi a mensagem dos anjos aos pastores no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Jesus ensinou sobre a necessidade da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E Jesus também trouxe a paz por meio de sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Outro sentido percebido é o de que a paz interior, que embora não se caracterize pela ausência de lutas ou adversidades circunstanciais, mostra-se suficiente para trazer discernimento e controle emocional diante dos momentos de angústia, dúvida e terror. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui em 2 Tessalonicenses 3,16, nós lemos sobre uma paz bem diferente da paz genérica que às vezes desejamos. A paz que as pessoas ao nosso redor imaginam é aquela sensação que traz calma, tranquilidade, bem-estar, algum tipo de contentamento no dia a dia. Acontece que esse tipo de paz pode ter diversas origens. O uso de algumas substâncias entorpecentes, por exemplo, podem dar à pessoa a sensação de calmaria, autocontrole, submissão. Porém, a paz que as Escrituras apresentam é de um tipo bem diferente. É a paz gerada pelo consolo absoluto do Espírito Santo de Deus, que habita no coração daquele que foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Foi essa paz que Davi evocou, que está escrito no Salmo 4, versículo 8:
em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa paz só pode ser sentida por aqueles que tiverem o coração transformado pela graça soberana do Senhor, pois experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, sem essa experiência vital de transformação, é impossível viver a paz verdadeira. A certeza da fé é que dá ao coração crente a segurança de enfrentar quaisquer situações. Quais são as características da verdadeira paz? Primeiro, a paz provém de Deus. Paulo afirmou: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz. Tornar as circunstâncias pacificadas é um atributo de Deus. Na verdade, Deus vive em perfeita paz, porque Ele é a paz. Ele não se estressa, Ele não sente medo, Ele não tem dúvidas sobre quaisquer situações, não se abala diante de notícias ruins. Tudo isso porque Ele é o Senhor. Ele é o dono da história. Nada frustra os seus planos eternos. Ele não apenas tem o controle de tudo, como Ele escreve cada segundo de nossas existências. Queridos, a paz, ela é um presente de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao anunciar aos discípulos sua ida para os céus, Ele afirmou claramente que deixaria com eles e com todos nós a verdadeira paz que só Ele pode dar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz que o Senhor proporciona é algo extraordinário, e nenhum de nós pode promover a paz por si mesmo. Se o Senhor não derramar sobre nós a sua perfeita paz, nós permaneceremos perdidos e desamparados e desesperados no mundo. Os homens ímpios são aqueles cuja paz está ausente, desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, diz Romanos capítulo 3, versículo 17. Somente aqueles que são presenteados pelo Senhor podem desfrutar da paz que excede todo entendimento. E ainda, a paz, ela está sempre presente. Paulo afirma que o Senhor dará de sua paz continuamente, o que significa dizer que Ele jamais deixará de oferecer a todos quantos o buscarem a satisfação e a segurança plenas que ocupam o coração pacificado pela paz perfeita de Deus. Mas você pode estar se perguntando: se a paz é contínua, por que muitas vezes eu me sinto sozinho, com medo de circunstâncias, inseguro, tenso, como os dias que nós estamos vivendo? Meu querido, sua pergunta faz sentido. Isso ocorre, mas o problema não está em Deus. O problema está em nós mesmos. Nós interrompemos o fluxo natural da paz originada no Senhor. Somos os principais responsáveis pelos atropelos do dia a dia e desse modo anulamos os momentos de paz que poderíamos usufruir no Senhor. Trazemos para dentro de nossa alma perturbações, dúvidas, sentimentos de incompetência, tudo porque nosso pecado nos afasta da fonte pacífica que é Deus. Em alguns casos, até mesmo sem perceber,
deixamos que o pecado nos injete o veneno da desconfiança e do desespero, e aí perdemos a paz. Achamos que não há mais saída para a situação na qual mergulhamos. O caminho, meu irmão, minha irmã, é reconhecer que só em Deus está a suficiência da paz. Como exclama, ou como pergunta para si mesmo o salmista: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele mesmo encontra a resposta: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Querido, a certeza inabalável de que Deus está presente em nossa vida nos dá segurança eficaz de que sua paz nos consolará. Não importa por quais problemas passemos, importa que estejamos seguros da presença pacificadora do Senhor, o Deus da paz. E em terceiro lugar, eu quero falar sobre a natureza da verdadeira paz. Qual é a natureza da verdadeira paz? Querido, a paz não está sujeita às circunstâncias. Paulo, ele afirmou aqui no texto que lemos, em todas as circunstâncias. Então olhamos ao redor e vemos como as pessoas se perturbam e como nós mesmos nos atribulamos. Então como podemos acreditar que a paz do Senhor está sempre conosco? Querido, crer nas palavras do Senhor é o meio mais seguro para experimentar suas verdades. Se a palavra de Deus está dizendo que é assim, assim será. A paz que o Senhor nos oferece é plena e, portanto, não se sujeita a situações cotidianas. Não podemos nos deixar levar pelas alterações momentâneas de nossas emoções e nem pelas modificações causadas pelos nossos afetos. Nós mesmos alteramos nossos afetos. Se algo ruim nos acontece de repente, não conseguimos parar, refletir e meditar na grandeza do cuidado de Deus por nós. A Bíblia, ela diz que peca quem é precipitado. O precipitado é aquele que age antes de refletir. Em João capítulo 14, versículo 1, Jesus Cristo nos disse para colocarmos toda a confiança nele. E então Jesus Cristo diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus Cristo está dizendo: não precisam ficar desesperados. Não deixem os corações de vocês ficarem perturbados. Se aquietem. Olha, queridos, não era nada fácil para os discípulos as circunstâncias que os cercavam. O Messias morto em uma cruz, isso era inconcebível, e Jesus Cristo estava dizendo exatamente isso, que ele seria morto numa cruz. Isso significava para os discípulos a morte da esperança. E olha, isso nós podemos ver presente na conversa dos discípulos no caminho de Emaús, que eles falavam o seguinte: olha, nós pensávamos que ele restauraria Israel, e eles disseram: olha, foi-se embora a nossa esperança. Não faz sentido a morte do Messias. Em 3 anos, as esperanças aumentavam a cada dia, tudo corroborava para que acontecesse uma revolução. Agora, em 3 dias, estamos ouvindo
mundo algo que leva nossas esperanças. Mas, queridos, Jesus Cristo sabe dizer palavras ao cansado e aflito. Ele veio para pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, consolar os que choram, renovar as forças daquele que está cansado. E então ele nos diz: não deixem que o coração de vocês fiquem perturbados. Creiam em Deus, creiam também em mim. A mensagem aqui é única e central. A base do consolo é a fé simples e confiante no Senhor Jesus Cristo. Então, se você está angustiado, descontente, preocupado, ansioso, atordoado, perturbado, perplexo, confuso, agitado, se você não vê nenhuma saída para o momento que vivemos, a palavra é: não se deixe perturbar. Confie no Senhor Jesus Cristo, descanse no Senhor Jesus Cristo, deposite sua fé completamente naquele que alimenta as aves do céu, que veste os lírios do campo e que certamente renovará as suas forças, porque você é filho e vale muito mais do que as aves ou qualquer plantação. Lembre-se da palavra profética que o Senhor faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40, 29 a 31. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: quando a paz parece distante, lembre-se de que ela tem sua origem em Deus. É um presente dele para você. Estará sempre presente quando precisar e não se sujeita às circunstâncias. Essa paz faz parte da vida daqueles que foram transformados pela graça de Deus e descansam nele, sendo manifestada porque eles experimentam bem de perto o preenchimento espiritual que afasta toda dúvida e faz reinar no coração a calmaria do Espírito Santo. Lembre-se do que Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus,